Alô, alô, tudo prontinho para mais uma videoaula? Caneta e papel na mão para fazer a anotação. E a sequência de aulas de bioquímica, qual era o tema da vez? Qual era? Sais minerais. A gente fez uma videoaula falando do raciocínio bioquímico, fizemos outra falando só da água e agora na sequência a gente está falando de sais minerais. Depois dessa aula a gente vai dar uma pausa no conteúdo e vamos mandar um vídeo só com exercício de água e sais minerais. Exercícios que já caíram em provas pelo Brasil inteiro e exercícios exclusivos para você, seguidor biologia. Então, começando a falar de sais minerais, eu vou dizer a vocês que existem ali duas formas principais que a gente pode encontrar os sais minerais na célula. E aí eu diria que é a forma fixa e a forma solúvel. Na fixa, pessoal, o elemento que você estiver estudando vai ficar dentro da célula, ele vai precisar ficar dentro da célula. Se por algum motivo esse elemento estiver saindo da célula, pode apresentar uma disfunção, tá? Talvez ele esteja saindo por uma disfunção na célula, porque os sais fixos, em geral, vão ficar, e eu vou explicar como é que funciona isso. Já os solúveis, eles vão ter ali uma entrada e saída constante da célula. É interessante que eles entrem e saiam. E a parte legal é que um sal, ou melhor, por enquanto eu vou falar de íon, que um íon que tem função solúvel, ele também pode participar de uma função fixa. Então vamos deixar de enrolação e vamos seguir para esses conceitos que já estão no nosso slide. Olha isso aqui. Então, forma iônica. Bom, a forma iônica vai atuar na osmorregulação e ativação enzimática. Então, lembra aqui que é osmose? Osmose é migração de líquido, tá? É água passando na membrana. Então, transporte intermembrana que envolva líquidos é osmose. Acontece que a osmose vai sempre acontecer orientada por concentração salina, correto? Ou melhor, concentração de soluto. Mas nossa aula é de sais, eu vou falar de sais. Então, o lado que tiver mais sal é para lá que a água vai. E aí eu digo a você, sal na forma iônica, ele pode atuar na osmorregulação. E outra forma, quando a gente fala em iônico, quer dizer que esse elemento ele tem carga. E se ele tem carga, ele consegue ativar substâncias. E aí na aula de proteínas, que a gente especializar em enzimas, que aprofundar nas enzimas, eu vou mostrar para vocês que boa parte das vezes a enzima está pronta, o substrato está pronto para a reação, mas ela precisa ser ativada. E para ser ativada, ela pode ser ativada de diversas formas, inclusive por um sal mineral. Então temos potássio, que é um grande ativador enzimático, o próprio cálcio, também é ativador de enzima, e assim por diante. Na forma cristalina, eu quero que você entenda que nesse caso aqui, o elemento que você estiver estudando, ele agora não é mais um íon solto, ele faz parte da estrutura da célula. Eu vou usar de novo como exemplo o cálcio. Se eu pegar o pectato de cálcio presente na parede celular, é um exemplo do elemento fazendo parte da estrutura celular. Se eu falar de nitrogênio que foi incorporado às proteínas de uma célula, esse nitrogênio está na sua forma cristalina, portanto, participando da estrutura da célula. E a outra forma é a forma molecular. Nesse caso, também uma molécula. Só que a gente está falando de uma molécula funcional. Agora, eu falei do nitrogênio participando da estrutura da célula, do citoesqueleto. Mas eu também posso falar do nitrogênio participando de uma enzima, que é uma substância funcional. Eu trouxe aqui, inclusive, um elemento que é muito abordado em provas, que é o ferro. Olha o ferro aqui, ó, no meio de uma molécula muito conhecida nossa, que é a hemoglobina. Então, o ferro faz parte de uma molécula chamada hemoglobina. Olha ele aqui, ó. Então, se a pessoa tiver déficit de consumo de ferro, ela pode desenvolver uma dificuldade de fabricar hemoglobina, que pode levar a um quadro de anemia. Mas eu já estou falando demais, já estou dando spoiler da aula. Segura aí, fica até o final, que depois nós vamos falar dos efeitos da falta desses elementos. E aí seguimos então para alguns conceitos que podem ser abordados em prova, que seria ali o conceito de macrominerais e microminerais. Então, macrominerais são minerais
exigidos em grande quantidade. E aqui a gente coloca um limite de 100 miligramas diários. Mas eu vou dar um exemplo. O fósforo, por exemplo, o fosfato, ele participa da composição do DNA, ele participa do ATP. Então, imagine a quantidade de fósforo, no caso o fosfato, que as nossas células precisam no dia, correto? E aí teremos os microminerais, que não é só porque precisa-se em pequena quantidade que a célula vai funcionar sem ele. Então, mesmo em pequena quantidade, teremos ali uma participação essencial desses íons. E aí, a gente volta naquele conceito do início da aula, olha só, quais seriam os sais fixos, então? O cristalino e o molecular. Por que fixos? Voltando no nosso conceito de início de aula. Porque se a célula estiver liberando elementos presentes nessas moléculas ou na sua estrutura, pode ser que essa célula esteja passando por uma disfunção. Então, quando a gente diz que o sal é fixo, quer dizer que ou ele faz parte da estrutura da célula, ou ele faz parte de uma molécula funcional. E sobrou, então, ali para o iônico, a forma solúvel dos sais. É aquele sal que vai entrar e sair da célula com facilidade. Consegue chutar algum sal? Algum íon? Muito bem, o sódio, é isso mesmo. Já ouviu falar que quando a pessoa ingere muito sódio, ela pode ficar inchada? Né? O que é esse inchaço? É a retenção de líquido. Por quê? Porque a água vai sempre para o lado que tiver mais íons. Se diminuir o consumo de sódio, esse sódio vai sair na urina e a água vai sair também. E aí a pessoa desinchou. Tá entendendo? Estou usando termos bem simples para a gente saber o que seria essa osmorregulação. Tem muito sal no seu corpo, vai segurar a água nele. Tirou o sal do corpo, a água vai embora junto. E é claro que o Biologia preparou para você um slide para cada íon que é mais cobrado nas provas. Começamos então com o ferro, componente da hemoglobina. Olha aí, a gente falou sobre isso agorinha. O que é hemoglobina? É aquele pigmento que dá cor vermelha ao sangue. Coincidentemente, esse pigmento é o pigmento que se liga ao oxigênio no processo de respiração. Então, quanto mais hemoglobina o indivíduo tiver, é claro, respeitando os limites naturais, melhor será a oxigenação dos tecidos. Então, se a pessoa tem déficit de ferro, teria dificuldade de fabricar hemoglobina, que vai refletir na dificuldade de oxigenar o sangue e, consequentemente, os tecidos, e o oxigênio participa da respiração, que é o processo gerador de energia. Então, fala para mim, qual é o sintoma de uma pessoa que apresenta o quadro de anemia? Em geral, uma sonolência e uma indisposição. Mas nós não podemos pensar que é só isso, tá, gente? Isso é o efeito final. Um corpo anêmico, na verdade, está realizando o seu metabolismo num ritmo muito mais lento do que deveria. Então, a sonolência e a indisposição é só a ponta do iceberg. É só parte do sintoma visível. Então, muita atenção para os quadros de anemia. O próximo íon que a gente vai trabalhar é o cálcio. E eu falei para vocês por quê? Porque ele pode participar de forma fixa. Olha aí o cabeção aí, para não deixar você esquecer. O cálcio vai estar fixado no esqueleto, né, na matriz óssea. Ou ainda vai estar, olha aqui, gente, olha que legal, solúvel, participando da contração muscular. Tanto aqui quanto na coagulação sanguínea. A gente vai falar depois com mais detalhe, mas na coagulação sanguínea é necessário que o cálcio faça a ativação de substâncias que vão melhorar a coagulação e dessa forma estancar hemorragias. Então, déficit de cálcio no organismo pode ocasionar dificuldade de contração muscular, fraqueza, pode ocasionar fraqueza de ossos, dentes, e ainda dificuldade de coagulação sanguínea. Aliás, deixa eu abrir um espacinho aqui, marca aí no cantinho do caderno. Coagulação sanguínea, quando cai no Enem,
pode ter 3 respostas possíveis. Uma é o cálcio, que a gente está falando aqui agora. A outra é vitamina K, que a gente vai falar na aula de vitamina. E quando a gente está falando de circulação humana, a coagulação está ligada a plaquetas. Então, dá uma olhadinha se você está fazendo agora qualquer questão ligada à coagulação e tenta observar e identificar em que nível essa questão está sendo cobrada. A nível de nutrição, pode ser íons cálcio ou vitamina K. A nível de circulação, a resposta é plaquetas. Vai ter aula disso depois, Kanashiro? Vai ter aula só disso depois. Fica tranquilo, fica tranquila. Próximo íon, fosfato. Então, o fosfato, a gente viu aquela aula de adenosina trifosfato. Se você não viu, corre lá e assiste. É a nossa moeda energética, tá? É com ela que a célula consegue transferir energia dos pontos de degradação de matéria orgânica para os pontos de uso. Então, o fosfato vai ser amplamente utilizado como componente do ATP. Outra utilização, e aí nesse caso, molécula orgânica, tá? Composição de DNA e RNA. Então, o DNA, ele é formado por nucleotídeos, o DNA e o RNA. Cada nucleotídeo tem uma pentose, que é um açúcar, tem uma base nitrogenada e tem um grupo fosfato. Então, sem fosfato não tem DNA, não tem RNA. E ainda, é claro, na composição de ossos e dentes. Né? Lá no dente mesmo, temos uma matriz, que é a hidroxiapatita, formada a partir de fósforo, né? Fosfato e cálcio, e depois um reforço de flúor. Ok? Então, o flúor também pode aparecer dentro da resistência, dentro da composição dos dentes. Próximo íon. Aqui eu já trouxe 2 de uma vez. Por quê? Porque eles sempre caem juntos. É claro que o sódio pode cair na parte de osmorregulação, sozinho, mas o potássio cai na famosa bomba de sódio e potássio, um transporte ativo responsável pela polarização de membranas e, consequentemente, transmissão do impulso nervoso. Por isso, o Biologia trouxe um neurônio para ilustrar esse slide. Então, quando falamos de sódio e potássio, lembra? Bomba de sódio e potássio, transporte ativo, responsável pela polarização de membrana. Seguindo, então, a gente tem o iodo. O iodo aparece bastante quando se fecha conteúdos de sistema endócrino, porque o iodo ele é um componente dos hormônios T3 e T4. Olha aí, ó, participando de molécula orgânica. E eu fiz questão de colocar T3 e T4. O que é esse 3 e esse 4? Gente, já marca aí que quando chegar no sistema endócrino, sua mente já vai estar lembrando disso. Esse 3 aí indica a quantidade de íons iodo presentes no hormônio. Então, nós temos a triiodotironina, 3 iodos, e o 4 ali, tetraiodotiroxina. Então, são números referentes à quantidade de iodo na molécula, T3 e T4. E qual que é a função, então, desses hormônios? Regulagem do metabolismo. Então, déficit de iodo vai trazer problemas no funcionamento da tireoide. A tireoide é a glândula que faz a regulagem do ritmo metabólico humano, e aí déficit de tireoide pode trazer impactos no metabolismo. Considerando os íons mais cobrados, seria isso aí. Eu trouxe aqui também um exercício para a gente fazer, mas não, fica tranquilo, fica tranquila. Depois nós vamos ter uma aula só com exercícios desse assunto, tá? Então, olha só, o típico exercício que pode cair numa prova que vocês vão encarar no Enem ou nos vestibulares. Temos ali uma coluna com vários íons, cálcio, ferro, sódio e flúor, e a coluna 2, possíveis funções desses íons, correto? E aí a gente vai ver qual seria a sequência correta que ilustraria nossa resposta. Se quiser, para o vídeo aí um pouquinho, tenta fazer sozinho e depois você deixa o vídeo correr. Olha lá, é um componente importante dos ossos e dos dentes, é essencial à coagulação sanguínea,
e tem ação em nervos e músculos. Qual seria aí, pessoal? Ó, tem o flúor ali, o flúor tem dente. Mas o flúor não participa de coagulação. Então seria o cálcio, tudo bem? É um componente dos ossos e dos dentes e auxilia na prevenção da cárie dentária. Agora nós acabamos de entregar, né? Certinho? É um componente da hemoglobina, da mioglobina, das enzimas respiratórias e é fundamental para a respiração celular. Qual é? O ferro. Aqui deixa eu chamar a atenção aqui para hemoglobina e mioglobina. Hemo, o prefixo hemo é um prefixo que remete ao sangue. E mios é músculo. Por exemplo, músculo do coração, miocárdio. Então a gente tem pigmento vermelho no sangue e tem pigmento vermelho na musculatura. Na aula de músculo a gente volta a falar dele, mas eu já estou trabalhando os prefixos com vocês, certinho? Então aqui o ferro, né, gente, participando dessas funções. E aí sobrou lá no finalzinho, como importante no balanço hídrico dos corpos, sendo essencial para a condução de impulso nervoso. Olha só quem é? O sódio, certinho? Então, nossa sequência fica 1, 4, 2, 3. Será que tem alguma resposta? Olha lá. 1, 4, 2, 3. Letra B de Biologia é o melhor canal de videoaula da internet. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Deixa sua dúvida nos comentários que eu venho respondendo assim que eu tiver acesso a elas. Deixo com vocês uma colinha, quem não gosta de uma colinha, certo? Com os íons, alguns a gente não trabalhou em sala, né? Não trabalhamos aqui em aula, mas tá aí a função deles. Eu lhes garanto que esses que eu coloquei na videoaula são os que têm maior ocorrência nas provas. Se gostou da aula, deixa o like, isso ajuda o nosso trabalho a crescer demais e chegar também a outros alunos que precisam dessa aula. Estamos preparando materiais teóricos lá para o nosso site, mas já tem material lá, o www.biologia.com.br. Acesse esse site, faz seu cadastro lá gratuito, que assim que for colocando mais materiais, você recebe a notificação. Por hora é só, muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Bons estudos!